A atuação do exército japonês na Segunda Guerra Mundial é frequentemente lembrada por suas brutalidades e atrocidades, especialmente na China, Coreia, Sudeste Asiático e contra prisioneiros de guerra aliados. A explicação para essa crueldade envolve uma série de fatores culturais, políticos e militares que se desenvolveram ao longo do tempo. Aqui estão alguns dos principais motivos. 1. Cultura militar e o Bushido. O Japão imperial foi fortemente influenciado pelo Código Bushido, a ética dos samurais que pregava lealdade absoluta ao imperador, coragem e a recusa à rendição. Com o tempo, essa tradição foi distorcida em uma forma extrema de militarismo. A rendição era vista como uma vergonha, tanto para soldados quanto para seus líderes. Consequentemente, o tratamento brutal aos prisioneiros de guerra e às populações ocupadas refletia essa visão, onde o inimigo que se rendia era considerado inferior e desonrado. 2. Expansionismo e ideologia imperial. O Japão, nos anos anteriores à Segunda Guerra, adotou uma política de expansão imperialista agressiva. A doutrina de que o Japão tinha um direito divino de liderar a Ásia, conhecida como a esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, justificava a ocupação de territórios e a subjugação de povos inferiores. Isso foi particularmente evidente na invasão da Manchúria e na Guerra Sino-Japonesa, culminando no massacre de Nanquim em 1937, onde centenas de milhares de civis chineses foram mortos ou violentados. 3. Propaganda e doutrinação. A educação militar e civil no Japão, nas décadas que antecederam a guerra, foi profundamente militarista e nacionalista. Desde a infância, os japoneses foram doutrinados a acreditar na superioridade racial e moral do Japão sobre outros povos asiáticos e ocidentais. A propaganda do governo incentivava uma visão desumanizadora dos inimigos, facilitando atos de violência extrema sem remorso. 4. Condições de guerra e desespero. Em muitas situações, os soldados japoneses estavam enfrentando condições terríveis, especialmente nas ilhas do Pacífico. Com poucos recursos, fome e a perspectiva de uma derrota iminente, muitos soldados reagiram com violência desesperada, o que exacerbou comportamentos cruéis contra populações civis e prisioneiros. 5. Falta de supervisão e comando centralizado. O comando japonês muitas vezes não mantinha uma supervisão rígida sobre as tropas em campo, o que permitia que os soldados agissem com relativa impunidade. Isso resultou em massacres e abusos que, embora nem sempre planejados centralmente, eram frequentemente ignorados ou justificados pelos oficiais superiores. Táticas de guerra e agressividade. As táticas de combate japonesas durante a Segunda Guerra, especialmente no início, eram baseadas na velocidade e agressividade extremas, com pouca consideração pela vida humana, tanto dos inimigos quanto de seus próprios soldados. Isso se manifestou, por exemplo, em ataques suicidas, como os kamikazes, e na recusa em tratar ou respeitar prisioneiros de guerra. Exemplo: o massacre de Nanquim. Um dos episódios mais brutais foi o massacre de Nanquim, 1937, durante a invasão da China, quando o exército japonês matou cerca de 200.000 a 300.000 civis e prisioneiros de guerra, além de cometer estupros em massa. Esse evento ficou marcado pela extrema violência e desumanização que caracterizava a ocupação japonesa na China. Esses fatores, combinados com uma cultura militar implacável, resultaram em algumas das maiores atrocidades da Segunda Guerra Mundial. A brutalidade do exército japonês foi uma combinação de uma ideologia extrema, um comando descentralizado e uma guerra conduzida sem limites morais claros.